Eleições de 2022 foram marcadas por muito tumulto. Manifestantes bloquearam estradas contra o resultado do pleito. Após um pedido do presidente Jair Bolsonaro, os ânimos estão um pouco mais calmos e, com isso, a partir da próxima semana começa a transição de governo. Para falar sobre esses temas, vamos conversar agora aqui no Jornal da Manhã, mais uma vez, com o deputado federal reeleito, Carlos Jordi. Deputado, bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia, Vitor, Kalina, todos que nos acompanham na Jovem Pan. Ô, deputado, e esse trabalho de transição já começou durante a semana, né? O Lula escalou o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para coordenar esse trabalho e a primeira medida foi a apresentação da PEC da transição. A gente está falando bastante sobre isso desde que começou o jornal. A PEC que prevê um furo no teto de gastos para que os benefícios sociais sejam turbinados pelo novo governo. Queria a avaliação do senhor sobre essa proposta e se imagina que a tendência é que seja aprovada. Olha, essa proposta eu chamo de PEC do estelionato eleitoral. Nós falamos que essa campanha ela foi uma campanha muito mentirosa, uma campanha cheia de ataques, de mentiras, de fake news contra o presidente Bolsonaro, mas as maiores mentiras sempre foram as propostas do Lula. Propostas que eram inexequíveis, propostas que nós dizíamos que eram impossíveis de serem executadas, porque eram propostas fora totalmente do nosso orçamento. E agora, o relator do orçamento, Marcelo Castro, ele já sinalizou que para que sejam efetivadas essas propostas, seriam necessários 200 bilhões a mais, ou seja, furando o teto de gasto. E é isso que eles estão tentando fazer. Fazer uma PEC com a aprovação da atual legislatura para que Olha, tem alguém falando aqui, tem alguém falando de vocês, não estou conseguindo... Algum outro repórter tem um canal... Acho que então vamos tentar restabelecer, a gente vai tentar reparar então. A gente pode retomar daqui a pouquinho a conversa ou será que parou, deputado? Se ainda tiver o problema, a gente volta daqui a pouquinho. Solucionou ou não? Acho que parou. Parou? Parou. É algum outro jornalista, eu acho que está tentando falar. Ah, tá. Deve ser alguém fazendo teste para entrar no ar na sequência do senhor e o som chegou aí. Mas se já foi solucionado, então perfeito. Pode seguir, deputado. Acho que parou. Legal. Bom, eu dizia que essa PEC, ela demonstra que foi, na verdade, um verdadeiro estelionato eleitoral. Eu estava assistindo aí a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, dizendo que isso foi contratado pelo povo brasileiro durante as eleições. Tanto a continuação do Auxílio Brasil de R$600, o aumento real do salário mínimo de R$1.400, todas as outras propostas que foram feitas por Lula, a questão de aumentar em R$150 por filho para quem for beneficiário do Auxílio Brasil. E, na verdade, eles estão vendendo algo que não tinham. A minha esposa ama Santa Catarina. Eu posso falar para ela que eu vou comprar uma casa em Santa Catarina de 30 milhões. Eu não tenho esse dinheiro. Isso é estelionato. Isso é uma mentira. E é isso que eles fizeram. E agora querem, na atual legislatura, conseguir esses recursos para colocar em prática essas promessas mentirosas de campanha. É óbvio que nós vamos votar contra. São 200 bilhões a mais furando o teto de gastos. E nós sabemos que o presidente Bolsonaro, em determinados momentos da sua legislatura, do seu mandato, quer dizer, ele apresentou algumas PECs para furar o teto de gastos, sobretudo durante a pandemia. As maiores foram durante a pandemia, que até eu tenho visto aí o Meirelles e algumas pessoas do PT alegando que o presidente Bolsonaro deixou um déficit de 400 bilhões. E nós sabemos que durante a pandemia o presidente teve que socorrer os estados e municípios, inclusive com o PT, diversos atores da oposição pedindo com que fossem enviados recursos para os estados e municípios. Foram trilhões enviados para os estados e municípios. Tivemos que aprovar PECs para poder furar esse teto de gasto e conseguir ter esses recursos para socorrer os estados e municípios. PEC também para atender o auxílio emergencial. Foram duas PECs que foram feitas para atender o auxílio emergencial, porque pessoas estavam sendo impossibilitadas de trabalhar. E não nos parece prudente que agora, nesse momento, nós façamos uma PEC que vai desvalorizar o real, vai criar inflação e vai gerar mais endividamento para a máquina pública. Sobretudo no momento em que nós vemos que o Lula promete ampliar em 13 o número de ministérios, que nós sabemos que não é coerente com o governo que está aqui atual, que foi um governo de enxugar a máquina pública. 13 ministérios vai gerar um aumento muito maior
de custo para a máquina pública, gastos maiores. Que moral que eles têm para solicitar que nós façamos uma PEC para aumentar gastos para atender às propostas de campanha do ex-presidiário Lula, que foi eleito, né? Deputado, bom dia. Bom, o senhor promete ser forte oposição ao governo Lula no Congresso, mas esses dias ventilou em alguns órgãos de imprensa de que estaria tendo uma aproximação do PL com o PT. O partido chegou a cogitar isso mesmo? Não, isso é mentira. Isso daí, na verdade, eu acredito que seja algumas pessoas da imprensa que querem obter algumas informações que ainda não saíram a respeito de como que vai funcionar a oposição e começam a ventilar coisas, ou às vezes até mesmo quer colocar em descrédito o nosso partido para estar minguando, para estar tirando forças da oposição que está se formando. O PL, caso esse cenário aí seja concretizado, de Lula tomando posse, o PL vai ser o maior partido de oposição da história do país. O PL vai ser um partido que vai fazer uma oposição contundente, uma oposição firme, porque não concordamos com nada com o que o atual presidente, com o que o presidente eleito propõe para o nosso país. Por exemplo, eu citei aqui a PEC essa PEC do estelionato eleitoral, essa pecanha, né? Que é a PEC para garantir a picanha e cerveja que o Lula prometia durante a campanha. Essa é uma PEC que existe um ponto ali que talvez nós possamos aprovar. Esse é um ponto em que o nosso presidente criou para atender as pessoas mais vulneráveis, que é a questão do Auxílio Brasil de R$600, a manutenção desse valor tão somente isso. Agora, não concordamos com a visão política, com a visão econômica, com a visão ideológica do PT, por isso seremos oposição firme, porque o nosso eleitor, o eleitor que votou no PL, é o eleitor que votou no presidente Bolsonaro. Ele votou nos deputados do PL e senadores do PL, porque eles sabem que esses senadores e deputados, eles são alinhados com o presidente Bolsonaro. E acreditam que a visão política do presidente Bolsonaro é a ideal para o Brasil. E concorda que a visão política do Lula e do PT representa o fracasso moral, econômico do nosso país. E não quer que nós tenhamos qualquer relação com o Lula ou com o PT. Por isso que eu até falei no grupo do partido, e tenho falado bastante isso com outras pessoas, que aqueles deputados que ensaiarem qualquer aceno para Lula e o PT devem ser expulsos do partido. Porque o nosso partido é uma oposição que será uma oposição firme, contundente, para que possamos impedir o avanço dessas pautas destrutivas que Lula e o PT representam para o nosso país, sobretudo na pauta dos costumes. Cristiano Vilela, sua pergunta. Deputado Carlos Jordi, bom dia. Na linha da pergunta feita pela Kalina agora sobre essa questão da forma como o Partido Liberal vai se posicionar nesse futuro governo, a imprensa também noticiou, agora nos últimos dias, nas últimas horas, que eventualmente o Partido Liberal, permanecendo na oposição, ficando na oposição, ele acabaria tendo uma baixa significativa aí, se falou em cerca de 40% dos deputados. O senhor entende que existe um segmento forte dentro do partido que entenda possível uma composição com o governo e que eventualmente esse segmento acabe procurando novos ares no momento adequado? Olha, eu não acredito nisso, né? O que eu tenho visto é muita especulação. Eu vi o antagonista divulgando isso, já ouvi alguns outros órgãos de imprensa ventilando essa possibilidade, mas eu acredito que isso é muito mais um movimento para tentar enfraquecer a oposição, né? Hoje nós somos a oposição, somos 99 deputados eleitos e reeleitos. Então não acredito nisso. Se há um ou outro, que eu acredito que deva ter, provavelmente possa ter algum que tenha que não seja realmente um deputado conservador, ideológico, né? Porque o PL ele tem alguns deputados Bolsonaro raiz, deputados conservadores, e existem aqueles mais pragmáticos.
que são centrão e que já compuseram outros governos. Mas hoje nós temos um consenso geral do partido de que nós temos que ser oposição. E até uma questão que eu já debati com o nosso líder Altineu, já debati com o Valdemar. Valdemar disse, olha, quem convidou o Bolsonaro para estar no partido fomos nós, foi o PL. Não foi o Bolsonaro que pediu para ir para o partido. Nós convidamos e nós vamos seguir nessa linha até o final. Hoje nós temos o maior líder, eu digo que é o maior líder político do país, que é Jair Messias Bolsonaro. E caso isso tudo se confirme, Lula tomando posse, sendo presidente, será o maior líder de oposição do nosso país. E aí você tem um partido com 99 deputados eleitos e reeleitos que serão oposição firme. E assim nós cresceremos como partido. Isso eu estou falando da visão do partido. Por que eles não teriam essa predisposição a liberar deputados para compor uma eventual base do governo Lula? Porque, caso isso aconteça, acaba se prostituindo. O partido se prostitui. E você acaba enfraquecendo o partido. Então, por uma visão partidária, eu tenho certeza que hoje a visão de todos que estão lá, que compõem a cúpula do PL, como o Valdemar, é que o partido se fortalece mais como oposição. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal da Manhã o deputado federal reeleito Carlos Jordi. Obrigado mais uma vez, deputado, pela presença aqui nessa manhã de sábado. Bom final de semana, até uma próxima. Eu que agradeço aí mais uma vez, estamos sempre aí à disposição para debater todos os temas referentes ao nosso mandato e agradeço aí mais uma vez. Um abraço.